questões? Lá no fundo. Desculpa, eu sou ligeiramente estrado. Sim. Cássio. Tá, então temos aqui, pela ordem, Aldo, Roberto, Maria, Cássio. Só dizer o seguinte, realmente, não, é por bloco 4, eu estou pedindo por 4, depois eu explicar novamente. A gente só solicita que seja, como realmente vai concorrer com uma série de inscrições, pelo menos 2, 3 rodadas, vocês façam da maneira mais econômica possível, mais precisa possível, tá? De maneira que todos tenham oportunidade. Então, fantástico, professor Pedro. Prazer aqui, mais uma aula sua, né? É o seguinte, queria explorar um pouquinho um paradoxo assim. O senhor pega e corretamente, tá? Vai buscar em autores que têm influência em governos recentes, nacionais, né? Argumentos e propostas movimentistas que vão para os governos, né? O plano diretor de reforma do Estado, por mais paradoxal que seja, concordo plenamente com o senhor, então, o Bresser falava em liberal desenvolvimentismo, né? Então, por mais paradoxal que seja, era isso mesmo. Quer dizer, era uma busca de uma eficiência global, inclusive pelas privatizações, etc., né? Por uma série de argumentos. E também, né, isso eu acompanhei lá diretamente, depois como servidor, as proposições que foram sendo levadas para o governo do social-desenvolvimentismo, né, os Barbosa, o Ricardo, tem um sobrenome complicado, né, Peuchowski, né, etc. Agora, tem um paradoxo seguinte também, a gente pode fazer referência aqui no Rio Grande do Sul, a polarização, Brito, Olívio, PT, anti-PT, etc., e encontrar argumentos semelhantes, né? Mas a ideia da hegemonia neoliberal dos últimos anos, quer dizer, eu tenho elementos desenvolvimentistas nos partidos que assumiram o governo, nos documentos de governo, nos programas eleitorais, nos planos de governo, e paradoxalmente, a gente, se for se referir ao que é hegemônico, vamos dizer, na prática, pelo menos dos governos, no sentido das políticas públicas no Brasil recentemente, dificilmente a gente vai pegar essa era dos anos 90 para cá e caracterizar como uma era mais tipicamente desenvolvimentista, até na escolha dos governos brasileiros que tu fizeste, os governos recentes, não vamos dizer, perdem de importância para os governos do período militar, Getúlio, etc., né? Então, esse paradoxo me parece o seguinte também, quer dizer, esses elementos, e, por exemplo, pegando o caso do governo Lula. O governo Lula vai se tornando, se dá para dizer que ele é desenvolvimentista, ao longo do tempo, especialmente no Lula 2. Aí eu tenho a ideia da aceleração do crescimento, do investimento em infraestrutura, mais recentemente com a Dilma, quer dizer, a questão de administrar a taxa de juros, de fazer incentivos. E curiosamente, talvez no governo Fernando Henrique, um pouco o contrário, quer dizer, no início a gente tem um processo de reformas mais decidido e acelerado, né? E mais declarado, essa intencionalidade mais declarada, e talvez mais para o final do governo, essas intenções, até mesmo que os personagens começam a desaparecer, Bresser sai do governo, tem uma determinada hegemonia ideológica. Então esse paradoxo eu queria que tu explorasse um pouco. Roberto? Bom, boa tarde, professor Pedro. Eu queria entrar numa questão que eu acho que o senhor não sei se gostaria de entrar, que é a relação do desenvolvimentismo e o governo colocando na mesma caixa, Lula, Dilma, né? Eu li a sua entrevista na Folha e achei que, enfim, existe hesitação, digamos assim, na designação desse desenvolvimentismo no governo Lula-Dilma, né? Agora, colocando o core que você falou, né, da industrialização, do Projeto Nacional da Intervenção do Estado, esses 3 pontos, acho que a industrialização, a despeito das questões que tem, da discussão da desindustrialização, acho que há uma intenção do governo de industrializar, pelo menos, né, aumentar a indústria em alguns pontos, né? Não sei o que você acha com relação a isso. Agora, a intervenção eu acredito que sim também.
Agora, o ponto que eu vejo, eu particularmente vejo mais obscuro no governo seria o projeto nacional. E eu gostaria, a pergunta efetiva é a seguinte, não é? Essa questão do projeto nacional, como discutir isso em meio também ao contexto da industrialização, dada a indústria flexível e o movimento de capitais que a gente tem hoje no mundo? Oi, eu queria começar fazendo em público aqui o elogio que eu já fiz particularmente para o Pedro. Eu acho eu achei brilhante esse ensaio dele, assim, é muito rigoroso, está muito consistente, enfim, né? E até isso me provoca a fazer uma discussão, ou melhor assim, me induz a fazer uma provocação, na verdade, que é o que eu quero falar mais no final. Eu acho que a primeira coisa a tu definir, quer dizer, que é uma ideia latino-americana, quer dizer, enfim, aquela coisa do Peter Ivas, por exemplo, que fala em desenvolvimentismo coreano e tal, eu concordo contigo, eu acho que não, quer dizer, até assim, porque quando a definição que tu faz do conceito, ela, quando assim, tem um ponto de partida que é uma certa consciência do atraso, ou do atraso, não necessariamente do atraso relativo. A Europa está lá e nós estamos aqui, os Estados Unidos está lá e nós aqui, mas assim, nós somos um país, uma sociedade que tem um potencial que não se desenvolve, que está perdido, que está, enfim, né, inexplorado e tal. A gente podia ser uma grande coisa e não somos, tem que achar um jeito de resolver isso, né? Eu acho que mais por aí que a coisa acontece, assim, o que aconteceu na história, quer dizer, sei lá, pegar o Sarmiento lá no século XIX na Argentina, está pensando isso, enfim, o pessoal da Revolução Mexicana também, né, mesmo alguns intelectuais brasileiros, ainda do século XIX, já tem algumas ideias, claro, o positivismo também reforçar isso com a República e tal. Acho que isso, né, e aí assim vem a minha provocação, porque na tua definição, quer dizer, rigorosamente, tu diz assim, eu vou identificar o desenvolvimento como uma política econômica, né? E não como uma ideologia. Mas acho que ele também é uma ideologia. Eu acho que ele também é uma ideologia. E daí, assim, a minha provocação... sim, assim, o que tu analisaste foi a política econômica. E também, no certo sentido, o discurso justificador dessa política econômica, né? Claro. Mas assim, a minha provocação é no sentido assim, até que ponto, como é que eu vou dizer, quer dizer, até onde vai a materialidade das ideias, né? A força material da ideia, né? Um pouco assim, tu que gosta muito do Hegel, né? Eu também gosto, né? Eu acho que isso é uma provocação para a gente pensar assim, na medida, né? Até que ponto, quer dizer, o que vem antes? A evolução das forças produtivas e tal, que isso tem em todos os continentes, ou uma ideia, uma intencionalidade, enfim, né, que vem antes dessa, né? Seria isso. Em primeiro lugar, parabéns, professor Pedro. O ruim de tu ser ex-aluno é que tu só pode ver o senhor falar em palestras, coisas assim, né? Bom, a minha pergunta ia um pouco ao encontro do que o Roberto falou, né? Sobre a questão do desenvolvimentismo no governo Lula-Dilma, especialmente no segundo governo Lula, quando, na minha opinião, a Dilma acaba entrando no núcleo do governo e acaba meio que influenciando muito os rumos, né, do governo Lula. Olhando, eu lembro que na época até que a gente estava fazendo a tese de doutorado, né, falava um pouco dessa dúvida se o governo Lula era desenvolvimentista ou não. E olhando para o núcleo duro ali, eu passo a ter meio que a convicção um pouco, já que eu tinha antes, né, só confirmo um pouco essa ideia do governo Lula, Dilma, ser um governo desenvolvimentista. Bom, mas como eu vou ter que adaptar a minha pergunta, me chamou a atenção um outro conceito, uma derivação do conceito desenvolvimentismo, que é o social desenvolvimentismo, né?
E na época que a gente fez a tese sobre o governo Jango, teve uma certa derivação do conceito de trabalhismo ao longo do tempo, principalmente entre o governo Vargas até o governo Jango, né? Com a questão principalmente da distribuição de renda. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, tanto que é o meu foco de estudo hoje. Eu tenho uma hipótese que eu estou pesquisando, que o governo Lula-Dilma resgata um pouco aquele projeto interrompido com o governo Vargas-Goulart. Tá? E eu queria que o senhor explasse um pouco a sua opinião sobre isso, ou seja, que a gente chama de trabalhismo. Então, em resumo, se o governo Jango, Lula-Dilma é um governo com viés trabalhista, ou seja, é um governo trabalhista, né, nesse sentido do conceito, né? Que de certa forma se aproxima, na minha opinião, com o que eu vi agora, com o social-desenvolvimentismo, né, dentro dessa variável distribuição de renda. Obrigado. Bom, são tudo perguntas muito difíceis, né? Todas elas. Vou começar pela do Faria, já que acho que é a mais complicada. Aí que é o seguinte, né, Faria? O desenvolvimentismo, ele é, ao mesmo tempo, uma política econômica e uma ideologia. Não é? Ele é as duas coisas. Agora, quando tu vai conceituar uma coisa, tu tem que saber qual é a palavra que tu vai colocar logo depois. Que é aquela coisa que lá na filosofia se chama definiência e definiendo. Quer dizer, qual é a primeira palavra? Aquele que eu disse na Aristóteles. O desenvolvimentismo vou botar aqui, é a ideologia que não sei o quê e que levou a uma política econômica. Teria que fazer uma definição. Era claramente partindo da ideia para a matéria. Era uma ideologia, um pensamento que se materializou. Tinha que fazer uma escolha. A outra é uma ideia de eu dizer que ele é uma política econômica que os governos fizeram na América Latina, que foi um fato histórico, e que supõe uma ideologia, que é transformar uma sociedade com fins desejáveis, inclusive com uma utopia, está embutido no conceito. O conceito tem as duas coisas. O conceito diz que ele é uma política econômica e uma ideologia. Agora, eu tinha que... Aí há duas visões de mundo, é difícil eu dizer, ou o cara é materialista ou idealista. Eu não vou virar idealista depois de velho. Certo? Então, quer dizer, chega um momento de... O filosófico que diz, é uma ideologia que foi para a prática. O pensamento foi para a matéria. Certo? Então, o direito dele ser pensar dessa forma. Né? Eu nunca pensei mais nessa forma. Esse é um fenômeno histórico, inclusive que aconteceu por isso em vários países. Tem razões materiais que levou a isso acontecer. E claro, isso aqui traz embutido junto com ela uma ideologia, não é? Uma perspectiva de transformação da sociedade. Então, é a velha discussão clássica. É triste que assim, na hora H tu tem que te definir. Pode ser em cima do muro em várias coisas, mas para fazer uma definição, não. Porque é muito mais fácil tu não definir, né? Tu desenvolvimentismo é meio isso, meio aquilo. Daí fica no limbo. Sendo limpo, tu ganha em extensão, né? Ganha em extensão o conceito. Claro que não, né? Eu me propus que ele tinha que ser ferramenta. Para ser ferramenta, eu tinha que dizer. Então, eu acho que um pouco é essa questão. Quer dizer, ele é as duas coisas, né? Ele tem essa base material e tem essa ideologia. As duas coisas são indissociáveis, né? Na verdade, são duas coisas indissociáveis. Agora, na definição, eu tenho que botar... eu tenho que escolher. Quer dizer, ou eu defino o capitalismo como uma ideologia ou como um modo de produção. Tu pode escolher qual é que tu quer. O Max Weber define como uma ideologia. É um direito dele. Lá o outro define como modo de produção, um direito dele. Essa é uma discussão clássica dentro da ciência humana, da filosofia. Eu fiz a minha opção. Que é diferente do meu sócio, gosto muito do meu sócio, mas eu não concordo com esse tipo de visão. Agora, segunda-feira, semana que vem, né, quarta-feira, vou na PJ, que é uma tese de pouco que passa por isso, que ele vai estar na banca e o cara usa o conceito dele, eu vou criticar na frente dele. Não é? Depois eu não saí, eu tomar um vinho, cerveja, sei lá o que, mas eu penso diferente.
como tu vai definir a coisa. Eu não defino capitalismo pela ideologia. Ele supõe ideologias, agora insere outra coisa. Bom, as outras questões, elas mais ou menos elas vão para essa questão, acho que todas elas passam, tanto a do Álvaro, como a do Robert, como a do Cássio, que é a discussão daí, o governo Lula, o governo Dilma, quem sabe tu bota aquelas rodinhas para nós. Bom, hoje eu estou usando o bolsista, né? Toda a folga que eu dou para ele durante os outros momentos hoje. Aqui, ó. É que é o seguinte, nesse artigo aqui, né, eu não estou abordando claramente, eu tenho um artigo que eu escrevi com o André Klein, que está aqui, com o Julimar de Sara, da Universidade de Madrid, com o Potência de Madrid, onde a gente discute o governo Lula. Quem já foi meu aluno só pode ter lido, está aprovado para sair na revista Nova Economia de Minas Gerais há tempos, e não, até agora não foi. Hoje a gente discute justamente para o governo Lula, né, não para o governo Dilma, essa situação. A questão do Álvaro, né? Eu uso lá o Bresser e tal. O critério de eu selecionar os autores não é se eles fossem a favor ou contra o desenvolvimentismo. Eu queria saber se eles definem desenvolvimentismo. Eu pegava na literatura, era isso. Eu estava em busca de quem o cara é liberal, a favor do governo, a favor do outro. Isso não é, para mim é secular. Então eu peguei 10 autores que eu considero relevantes. No caso brasileiro, o Bresser é relevante. Porque ele é um dos caras que se propõe hoje, inclusive, ser ideólogo do desenvolvimento. E tem uma definição, então tinha que usar a definição dele. Mesmo que eu viesse radical, não aceitar, como eu fiz para o Belchotes. Mas eu uso. O Belchotes tem um livro clássico sobre o desenvolvimento brasileiro, não podia excluir o Belchotes. Posso não concordar com o conceito dele, isso é outra coisa. Mas, porque a metodologia era essa. Então, eu vejo muito, Álvaro, paradoxo, né, no sentido da palavra. O que aconteceu no Brasil, e o nosso mundo, é que lá nos anos 80, 90, esse desenvolvimentismo entrou em refluxo, vamos dizer assim. Ele perde espaço. Por isso que tem a pergunta hoje, se com o Lula ele voltaria. Ele estaria voltando. Quer dizer, existe uma certa tendência de dizer que o governo Lula rompeu com uma tendência que existia e que ficou hegemônica a partir dos anos 80, 90. Então, essa é uma pergunta que está no ar. Meu artigo lá com o André e os outros tentamos ver e discutir essa possibilidade. E não entramos no governo Dilma, que eu acho que é que dá outros sinais e tal coisa. Então, só ficando na questão do Álvaro, né, eu acho que se não tem paradoxo usar os autores. Agora, o governo Lula, ele pode ser considerado desenvolvimentista, lá nesse artigo que a gente vê. Bom, para ser desenvolvimentista, ele tem que primeiro fechar o núcleo duro. A discussão que a gente faz é o seguinte, né? O que complica no governo Lula para ser considerado de um certo sentido? Ele disse, não, mas o governo Lula, por que ele seria desenvolvimentista? Não, porque houve uma melhoria na distribuição de renda, ele incorpora uma retórica mais de desenvolvimento, sem dúvida alguma. O BNDES passa a ter uma atuação, principalmente no segundo governo. Tem uma parte da literatura que diz assim, não, o primeiro governo não tanto, mas o segundo parece. Ele dá sinais, vamos dizer, ele chega a mostrar para a gente, não só o governo Lula, como outros governos da América Latina, como o desenvolvimento é uma coisa embebe na América Latina. Por isso o próprio Donibus diz, em certo momento, assim, vem cá, bastou haver uma possibilidade de democracia na América Latina, volta com força. Aquela ideia que parecia estar morta lá, era uma coisa enterrada dos anos 50 e 60, de repente cria a rede desenvolvimentista, se discute a questão, ela volta. Né? Então, qual é o gargalo, na minha opinião, do governo Lula, Cássio? É um deles, a desindustrialização. É muito difícil eu aceitar, eu sei que já conversamos com isso por telefone, muito difícil pelo seguinte, eu teria que mudar o núcleo do conceito. E a questão da desindustrialização no Brasil não é uma questão porque é tendência internacional.
Né? Tem um artigo do Marcelo Arendt, que foi me orientando, tá? E a Daniela Prats também mostra isso. Ela é maior do que todos os países da América Latina, inclusive de África, o leste europeu e Oceania. Né? A desindustrialização brasileira é maior do que qualquer país, inclusive da média latino-americana. Então, quer dizer, isso aí é muito difícil. Tá? Mas foi uma tendência internacional, o governo, etc. E tal. É um gargalo. Entendeu? Mas a questão da intenção. Não. No governo da Dilma eu vejo mais intenção. Foi o que eu disse lá na Folha de São Paulo. Ali foi o dia que houve elevação do juro. O cara me perguntou: elevar juro significa que o governo não é desenvolvimentista? Eu disse: não, isso é um mito criado. O governo desenvolvimentista faz política de estabilização. Tanto que o Vargas entrou e disse: vai ser Campos Salles Rodrigues Alves. Primeiro tem que estabilizar para depois crescer. Não é? Isso é um mito criado pelos democráticos mais empedernidos, que botaram na cabeça que o desenvolvimentismo é populista e quebra o país. Não é verdade. O governo Vargas pegou, tanto no primeiro, pegou na crise de 29 e entregou o Brasil em 45 do Dutra, abotoado, sem inflação e sem déficit público. O segundo governo Vargas pegou no Dutra, que não é considerado desenvolvimento, pegou, entregou para o próximo, sem déficit público e com a economia estabilizada. Tem governo desenvolvimentista que valoriza a estabilização e outros não. Tem de tudo. Tu vai considerar que o governo Médici entregou o Brasil quebrado, etc e tal, ou o choque do petróleo, tem aquela discussão toda. Mas é muito difícil. Dizer, não está no âmago do conceito. Esse é o erro do Brecht. Mostra o quadrinho do Brecht lá, por que eu brigo com o Brecht. Eu já vou aproveitar e dizer isso para vocês, eu nem ia mostrar isso hoje. Volta. O Brecht diz assim era o antigo desenvolvimentista e aqui é o novo. Aquele quadrinho eu mostrei ele em aula lá. Te lembra, eu? Então ele diz assim: o antigo desenvolvimentista do Estado tinha papel central, agora vai ter papel subsidiário. Tudo bem. Eu posso ter desenvolvimentista com mais Estado, com menos Estado. Tem protecionista e pessimista. Esse pessimista aqui é ridículo. Não é? O outro, sempre as palavras do novo são boas, é exportador e realista. Quem é que vai ser irrealista? Isso aqui quem faz análise de discurso se baba, né? Que é a própria ideologia. Daí do antigo ele diz certa frouxidão fiscal. Não fui eu que disse isso. Então ele diz assim, tem uma propensão para frouxidão fiscal. Agora vai ter disciplina fiscal. Eu vou ter um desenvolvimentismo agora neoclássico e disciplinado. Porque o antigo era gastador, perdulário e inflacionário. Então eu digo assim, cara, para poder legitimar esse teu novo desenvolvimentismo, tu está criando tu define uma coisa absurda que tu só pode ser a favor dessa. Não é? Só que não é verdade que o antigo desenvolvimentista fosse protecionista dessa forma. Tem governo desenvolvimentista protecionista e outros não. Quem fez a reserva de mercado da informática foi os militares, não foi o governo populista do Vargas. Tá? Vai ter de todos os tipos. Tá? Certa complacência com inflação e nenhuma complacência. Tá? É a proposta que ele coloca aqui na coisa. Então, quer dizer, ele faz uma definição que puxa para lá. No fundo, quer dizer, o que ele está propondo é um desenvolvimentismo exportador. Ele quer um desenvolvimentismo que não seja apoiado nos salários nem no mercado interno. Ele quer um desenvolvimentismo voltado para fora. Não tinha um modelo exportador voltado para fora, agora ele quer uma industrialização voltada. Mais ou menos uma ideia da Coreia, por exemplo. Por isso que tu bota a taxa de câmbio em R$3, e isso aí vai desenvolver a indústria nacional. Mas aqui é o seguinte, ó, que indústria nacional? Aquela que já existe. Por quê? Porque não tem política industrial, porque esse é o papel subsidiário que ele quer ser. Quer dizer, a ideia é essa schumpeteriana aí, da ala schumpeteriana, de inovação, de dar um salto da nova onda, etc. E tal. Não, porque tu botar a taxa de câmbio em R$3, tu vai promover, inclusive, a indústria ineficiente brasileira. Vai desenvolver dentro do mesmo padrão, porque a política industrial precisa por de fora. Então a ideia, mostra a frase do Paulo Galo, qual é a consequência disso? Então botei aqui uma frase, não.
não botaram uma frase do Paulo Gala aí, cara? Não vai pra trás, tem que botar aí depois. Paulo Gala, que é discípulo do Bresser, ele chega e assim, fica, cara, se tu botar uma taxa de câmbio em R$3, vai ter uma queda, uma rosto salarial do ano. Vai ser uma inflação, vai ser uma queda. Daí o Bresser responde o seguinte, não, mas acontece que exportando vai gerar emprego. Se gerar emprego, daí o salário sobe. Então, no longo prazo, vai ter. Cara, isso não é verdade. Porque crescimento econômico nunca garantiu que vai ter crescimento econômico com outro salarial. Exemplo, Brasil. Vida inteira. Correto? Quer dizer, que na verdade, no modelo de esporte elétrico, sempre vai precisar da taxa de câmbio desvalorizada, porque custo, salário baixo. Não vai automaticamente o desenvolvimento gerar distribuição de renda. Isso não acontece. Então é argumento é o seguinte. Agora, no caso do governo Lula, agora tem a intenção, aí é o seguinte, cara, o governo brasileiro resolveu fazer política fiscal, isentar as indústrias, não sei o que lá e tal, o próprio governo Dilma, mas isso aí é reação à crise. Isso aí não é desenvolvimentismo, isso aí é política reativa. Isso aí qualquer governista keynesiano faz, correto? Quer pegar e fazer política monetária e fiscal para sair do ciclo. Isso aí qualquer governo da Europa, dos Estados Unidos, o Obama faz. Eu não preciso de desenvolvimentismo. Não pode confundir desenvolvimentismo com política anticíclica keynesiana. Desenvolvimentismo é uma estratégia de longo prazo. Estou aqui, quero chegar lá, tem que ter política tecnológica. Política tecnológica não quer dizer que o Estado vá definir a coisa toda, mas alguma direção política vai ter. O André Cunha ter saído daqui. O André eu costumo citar, ele disse numa palestra lá na faculdade de Cochiló. O governo chinês é desenvolvimentista, assim, porque é o seguinte, quando entra em tensão, eu tenho certeza que o governo chinês sabe o que quer com a China. Eu tenho dúvida se o governo brasileiro sabe o que ele quer com o Brasil. Eu não estou dizendo que eu não saiba o que não sabe, mas eu tenho dúvida que exista uma estratégia do governo. Pode ser que na cabeça da Dilma existe, e até acredito que tem. Porque uma coisa é o que o governante pensa, outra coisa é o que o governo é. O governo é uma correlação de forças. Como expressão, na Dilma parece ficar mais claro, na pessoa dela. No governo, não sei. Então, me diz uma coisa: se entra o governo e a política monetária é de superávit fiscal, de metas de inflação, de câmbio valorizado, e a prioridade do combate à inflação, eu posso chamar isso de desenvolvimentismo? Pode conviver no longo prazo, não no momento que tem uma inflação alta. O governo desenvolvimentista eleva juros, corta gastos e faz. Agora, tu definir isso como núcleo da tua política econômica é um pouco mais complicado. Ele não chega a ferir o conceito, o core do conceito. Eu posso ter governo desenvolvimentista com política econômica ortodoxa. Posso. Não, essa é uma das coisas mais polêmicas que eu digo. O que mais relutam os desenvolvimentistas de carteirinha é aceitar isso. Mas se tu pegar as experiências históricas, tu vai ver. Tem muito governo desenvolvimentista que faz política ortodoxa, mas eles não abrem mão da ideia do crescimento de longo prazo. O governo Vargas, assim como estava fazendo a política de estabilização do Campos Salles Rodrigues Alves, esse que estabilizar para depois crescer, ele estava lá arquitetando a assessoria econômica para o Nelson Rangel, o projeto da Petrobras, a estratégia de longo prazo, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. O governo do Castelo Branco está fazendo a política de estabilização com o professor Bulhões e, ao mesmo tempo, está fazendo as reformas estruturais do PAEG. Plantando lá um monte de reforma estrutural para o longo prazo, sem as quais não haveria o milagre. Então, quer dizer, isso aí me dá dúvida. Não vou dizer que o governo é dúvida, é um gargalo. Eu acho que o governo Lula dá sinais de desenvolvimentismo, mas ele não convence claramente. A não ser que o abandonasse do núcleo, do conceito, por exemplo. Isso é que eu disse na Folha de São Paulo. Não é por fazer política de estabilização. Agora, a questão da estabilização ela é uma coisa mais complicada, porque teria que mudar o núcleo do conceito. É uma questão técnica, inclusive. E o problema é o seguinte, pessoal: assim como tem pessoas que acham que hoje desenvolvimentismo pode crescer em indústria,
Se tu perguntar para 99% dos desenvolvimentistas, eles dizem que não. Aí fica complicado. Né? Se chegasse os caras que se intitulam desenvolvimentistas, ou os ideólogos desenvolvimentistas, eles passassem a aceitar. Diz, não, posso ter desenvolvimentismo e vou exportar minério para a China. E esse vai ser meu papel na divisão internacional do trabalho. Vou exportar minério, soja em grão e vou dormir em berço esplêndido e ser feliz. Isso é desenvolvimento. O cara queria que aceitar isso. Mas hoje a comunidade não aceita. A maior parte dos desenvolvimentistas não estão tranquilos nessa aceitação. Né? Então a metodologia é um pouco essa. Né? Quer dizer, eu não posso forçar que o conceito seja assim. Então é isso. Tá? Eu acho que é mais complicado, mas eu tenho um artigo lá que de repente a gente pode ler. A Dilma, eu acho que a gente vai ter que estudar melhor. Difícil, né? A gente falar para o governo o que está acontecendo. Tá? Mas me parece que a Dilma dá sinais mais claros. Abrimos a segunda rodada, então. Geral, é a 4. Tá. Qual é a chance de voto? Na terceira. Então aqui, Mário, liberal, alguém mais? Tá. Fernando. Alguém mais? Não? Então, Cássio. Então, vai. Boa tarde, professor. De acordo com o conceito que o senhor abordou, sabendo que a nossa democracia é fragmentada dentro de uma poliarquia, eu queria ver como ficaria esse conceito mais politicamente, assim, dentro da ótica da ciência política, né? Mesmo que o seu conceito possa servir muito bem para isso. Mas, para que eu pudesse entender, o desenvolvimento surge num cenário de subdesenvolvimento, com necessária construção institucional capitalista, ou manutenção dessas instituições, com intencionalidade e com ação estatal pragmática, essencialmente maquiavélica, buscando um fim praticamente o fim possível, né? Não um fim imaginário. Eu gostaria de saber se essa minha observação está de acordo com o seu conceito, ou, claro, respeitando as peculiaridades e a complexidade da formatação desse conceito. Valeu a observação. Se ela está dentro dessa lógica de pragmatismo maquiavélico, assim, dentro de uma fragmentação política que nós encontramos na democracia brasileira. Boa tarde a todos. Pedro, eu queria ver, pode colocar no conceito lá. Não sei se seria uma sugestão, uma curiosidade. A gente não poderia chamar desenvolvimento como um modelo de desenvolvimento econômico particular. E eu não sei, eu acho que ficaria um pouco mais, eu não sei, para te pensar. A definição? Na definição, colocar o desenvolvimentismo como um modelo de desenvolvimento. E aí segue. E aí daria para fazer essas discussões entre Coreia. A segundo ponto é o seguinte, um pouco mais de história econômica, talvez um pouco a questão dos dados, né? Talvez aí seria talvez um segundo trabalho, vários outros trabalhos, que para tentar, digamos, codificar várias coisas que estão sendo ditas aí, né? A própria questão da estabilização ou não, a questão do endividamento ou não dos países, pegar aqueles períodos todos que classificou dos governos, né, como governos claramente desenvolvimentistas. Eu acho que seria muito interessante, muito rico a questão de quantificar as coisas, né? Pegar, sei lá, balança de pagamentos, dívida externa, reforma agrária, quanto foi distribuído de terra e assim por diante, investimento em educação, quantas escolas, sei lá, trabalhar vários dados e informações que eu acho que poderiam qualificar ainda mais essa linha de trabalho. Boa tarde, professor. A minha pergunta é baseada um pouco no que o senhor falou de não saber se o governo brasileiro quer, o que o governo brasileiro quer para
E a gente tem, assim, alguns sinais de desenvolvimento socialista, mas ainda que segue uma política econômica muito ortodoxa, assim, no sentido de uma maneira meio envergonhada, assim. Às vezes parece que segue um pouco a agenda dos anos 90, mas não acredita nela. Faz um pouco no século IV, tem meta de inflação. Não interessa se vai chover canivete, mas tem que ter inflação X. E eu acho que qualquer outro banco central ele opera tentando manter o máximo de emprego na inflação. Então a minha pergunta é, se não é o que falta no Brasil não é uma ideia, assim, porque o Nacional de Desenvolvimento tem contradições, mas foi uma ideia forte na América Latina por 50 anos, né? Durou. Depois na liberalismo também era uma ideia. E hoje a gente não tem muito o que quer. Então o que falta para o Brasil ter, por exemplo, as políticas que os países do Sudeste da Ásia fizeram? Assim, era uma centralização forte de construir o capitalismo nacional com base de fusão de empresas e se dane se elas criam ou não, elas vão competir no mundo global, assim. Então, 30 anos atrás não tinha um montador de carro na Coreia do Sul, e hoje tem, a China está fazendo isso aqui. Então, o que falta para a gente ter esse tipo de agenda mais incisiva? Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de fazer a segunda pergunta. Professor, a minha dúvida tem um tom provocativo um pouco, tá? Sobre aquela questão da desindustrialização. Tá? A minha dúvida é a seguinte: se a desindustrialização que a gente teve nos últimos anos, se ela se deve muito mais a algumas políticas implementadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que acabou tendo um efeito um pouco posterior em relação a isso. E o complemento da pergunta, né, lembra o conceito, por exemplo, desenvolvimentismo, uma política econômica formulada ou executada. Então, se eu for considerar formulada ou executada, e aí se eu for começar a analisar a questão da política de desenvolvimento produtivo do governo Lula, especialmente, né, perto do final do primeiro mandato do segundo, tem alguns artigos do Wilson Cano, né, falando sobre isso. Se não deixa claro ali a intenção, né, de fortalecer, claro que num outro contexto, né, com alguns limites da globalização produtiva, financeira, enfim, mas não tem, claro, uma outra inserção ou até uma outra forma de fortalecer a indústria, não só nacional, mas as próprias empresas multinacionais aqui instaladas, né, por meio do crescimento da produção e da produtividade. E aí, agregando a isso, o próprio investimento do governo Lula nos institutos federais, e depois a presidenta Dilma no Pronatec, na questão do aumento da capital humano, ou seja, né, que isso tem repercussão na produtividade. Então, porque eu ainda tenho uma opinião um pouco diferente em relação à questão do governo Lula ser desenvolvimentista ou não, e aí essa é a questão que eu formulo. Bom, acho que as duas últimas perguntas, talvez acho que o Fernando, ela vai na mesma direção. Aqui é o seguinte, cara. Tá? Eu acho que como eu disse, eu acho que eu vejo no governo Dilma, mas, segundo essa conceituação, sinais mais claros de desenvolvimentismo que eu vejo no Lula. E mais claro do que eu vejo no Fernando Henrique. Agora, para tu dizer tranquilamente que ele se encaixa no conceito, é complicado. Tá? E tu aprende também o seguinte: o mundo não é bipolar, que tu tem que dizer sim ou não, que tu não está no plebiscito. A coisa é um objeto complexo. Tá? Porque tu pode ver, o conceito é um instrumental para tu pensar a realidade. O que tem coisas que, à luz desse conceito, tu pode aproveitar. Não é para rotular o governo Dilma. O conceito não é para rotular o governo Vargas, o governo Dilma, o governo Lula. Ele é para servir de instrumento para tu pensar essa realidade. Tu não consegue pensar a realidade sem recorrer aos conceitos. Verdade? Tem que ter categorias. Lá no texto, inclusive, eu faço a diferença entre conceito e categoria analítica. Então, ele passa a ser uma categoria de análise. Essa categoria ela tem determinados pressupostos teóricos para existir. Então, no caso da desindustrialização, pode ir nas raízes, tá no Fernando Henrique, tá não sei aonde, etc. e tal.
Não é isso que está em questão. Pode até ser verdade isso. Mas isso não isenta a ideia de que um governo que teria esse quadro de desenvolvimentismo, ele tinha que ter, esse conceito aqui, o governo que se, para tu chamar e dormir tranquilo de noite, ele teria que bancar essa coisa. Tinha que ter consciência desse tipo de situação. Mas não é isso que se vê. Correto? Seja no governo Lula, seja no governo Dilma, alguns caras do IPEA que acham que há desindustrialização. Não é uma coisa universal no governo. Pelo contrário, os economistas do governo, quando vão ao Congresso, eles tentam dizer o seguinte: não, é que o mundo mudou, tu não pode mais comparar assim a tabela, não sei o que lá. Ou seja, ele faz a ideia contrária do desenvolvimentismo. Você tem consciência se tu não tem a consciência da coisa, a ideia dos intérpretes do Brasil que vigoraram no período de desenvolvimentismo, a expressão da consciência. Correto? Isso aí quando você reconhece a si mesmo, lá dizia o rei. É a ideia que tu incorpora, a ideia da consciência. Tá? Tem que reconhecer-se como. Se tu não reconhece como governo em si, é difícil. Pode a Dilma dar sinais. Mesmo assim, às vezes, a pergunta é essa: ela não está fazendo isso em reação à crise ou porque era um projeto? Eu acho que a Dilma pessoalmente é desenvolvimentista, não é? Pela trajetória dela, pela função. O Lula também nunca foi, não é? Nem se propôs isso. O Lula é a favor de distribuição de renda. Posso perguntar, uma vez perguntaram para o Lula qual é o melhor presidente do Brasil teve, JK, que foi o que mais cresceu em custos. Mas foi do capital estrangeiro. E daí? Eu sempre trabalhei no multinacional e ganhei muito mais dos que trabalham lá no privado nacional, que pagam a miséria. Não é essa a questão, a questão é a distribuição de renda. Isso que teve várias vezes, quer dizer, essa coisa da questão nacional não estava muito no horizonte. Na Dilma parece que está mais. Tem aquele texto lá do Weber que ele mostra que convivem duas, a questão de hegemonia política no governo. Então, eu acho assim que dá sinais de volta, há coisas importantes, é diferente do governo Fernando Henrique, e o da Dilma é mais diferente do Lula ainda, mas há gargalos para tu pegar e claramente, pelo que foi o desenvolvimento historicamente, a proposta dele. Mas eu acho o seguinte, Carlos, que é bom que tu faça esse trabalho. Eu acho que tu tem todas as condições intelectuais e o apetrecho para pensar em cima. Agora, pensar não é só elogiar, é mostrar também os gargalos da coisa. Não é? O que é possível com essa correlação? O governo não é uma pessoa. Uma correlação, acho que esse... A outra coisa é que ele não é obrigado a ser desenvolvimentista, né? Pode ser outra coisa e ser feliz da vida. Talvez nem se proponha ser. Pode. A questão do liberal. Liberal não é modelo porque, na verdade, o modelo que se entende, o desenvolvimentismo tem vários modelos nesse sentido. Não tem um modelo único de desenvolvimentismo. Pode ter desenvolvimentismo export-led, profit-led, wage-led, pode ter vários modelos. Então, na verdade, quando tu faz um conceito, tu está abrangendo a multiplicidade. Lá no Marx é uma síntese de múltiplas determinações, não é? Não está pegando um case específico, então ele tem um certo grau de generalidade. A questão de quantificação, claro que é interessante. Agora, nesse artigo aqui não é o caso, porque eu queria construir o conceito. Quer dizer, o objetivo do artigo é esse. Agora, o que eu faço nos meus artigos, em alguns pelo menos, que eu venho já trabalhando há um tempo, é quantificando para governos específicos. Então, por exemplo, o que eu chego e digo assim, o governo Vargas fez isso. O governo do Frondizi na Argentina. Eu fui lá e peguei o governo do Frondizi, lá naqueles artigos estão listados. Então, quer dizer, esse artigo aqui, na verdade, ele é uma confluência de HPE com, não sei, com história econômica, né? Quando eu faço história econômica, eu uso mais. Agora, o Sérgio Monteiro quer trabalhar comigo, pegar algumas dessas variáveis. O Sérgio fez isso. Ele pega esse meu conceito, mais ou menos, ele fez um pós-doc lá na Califórnia, né?
E ele pega esse meu conceito para trabalhar, né? E ver como quantificar e fazer alguma coisa. E dá para fazer. Dá para fazer, inclusive com teoria dos jogos, alguma coisa e tal. Os caras agora não é o objetivo desse artigo. Tá? Então, Fernando, eu acho que o que falta, eu mais ou menos respondi ali, né? Eu acho que falta dar esses sinais. Acho que a tua pergunta era mais ou menos essa. Por quê? A ideia de projeto, ele supõe ter classes sociais, grupos de apoio fortes. Uma ideia de desenvolvimentista não é apenas a Dilma pensar ou algum segmento. Quer dizer, tem que ter todos esses projetos desenvolvimentistas supunham grupos fortes de apoio, inclusive com alianças políticas. Então, se tu pegar a aliança arquitetada no Brasil, é uma aliança indesejável, que ela vai pegar desde o proprietário de terra, a burguesia industrial, trabalhadores, etc. E tal. Quando não foi possível essa aliança, a coisa foi muito mais complicada. Então, eu estou orientando uma tese, o cara pega 4 cases, 2 bem-sucedidos e 2 mal-sucedidos. 2 bem-sucedidos, Brasil e México. 2 mal-sucedidos, Argentina e Colômbia. Então, assim, o Brasil é um case bem-sucedido e que faz uma baita aliança. Consolida. É derrotado nas armas do setor agrário exportador em 32. Já tinha dado uma paulada em 30 e 32 da definitiva. E no Estado Novo dá outra paulada ainda. Ou seja, claramente quem perde o golpe do Estado Novo é esse setor agrário. Não é o que muitas vezes se pensa que são os comunistas. Comunistas fecham a Câmara dos Deputados do Senado, não tinha um desgraçado comunista na Câmara do Senado. Ele está fechando um Senado conservador. E agrário exportador, nesse momento. Então, no caso do Brasil, se faz uma aliança. No caso do México, o único case que foi via revolução. A Revolução Mexicana é uma coisa não muito bem estudada ainda, mas ela é definitiva para um perto de independência no México. Ela traça uma trajetória precoce. Na década de 20, se começa lá no México a ter políticas conscientes de industrialização. E no México é um caso muito palpitante, porque ele fica na cara dos Estados Unidos. O grupo nacionalista é muito forte. Então é outro caminho, um caminho mais de uma revolução burguesa, no sentido claro, que é diferente do caso brasileiro, que é dessa composição. O caso da Argentina, eu estou te botando a variável política, que eu queria botar. A variável política para mim é essencial. O caso da Argentina é interessante, porque na Argentina, antes da Argentina, Colômbia. Na Colômbia, tenta-se fazer alguma coisa. Entra o governo, ele começa, faz a legislação trabalhista, faz não sei o que lá. Os caras foram um golpe de Estado e derrubam o governo. Lá na Colômbia, São Paulo ganhou. Uma realidade exportadora. A igreja se uniu com os caras e disse assim, não. Reforma agrária, legislação de 8 horas. O bispo da colônia, pessoal, de Bogotá, em 1935, quando ele tem uma tese, ele diz assim, é um absurdo ter liberdade de culto, porque significa que o Estado está promovendo falsas religiões. Se a Colômbia passar a liberdade de culto, eu culto, porque o Estado voltar à pré-história de adorar falsos ídolos. Isso aqui tinha sido resolvido no Brasil no fim do Império, que é a separação da igreja no Estado. Então, é nesse momento que derrubam um golpe de Estado. Estava na banca, né? É impressionante. Ver as coisas da Colômbia, o governo tenta fazer coisa e tal. Não há composição no setor agrário. Que é a coisa linda do caso brasileiro, típico do caso brasileiro, é que o setor agrário apoia o projeto. Apoia uma boa parte, não todo. Mas ele dá respaldo, partidariamente no PST. E o caso da Argentina, que me parece interessante, é o seguinte, não consegue ter hegemonia. Pela força que tem o modelo exportador, eles não conseguem derrubar. Então, ele dá uma crise de hegemonia. A Argentina não se entende até hoje com relação a nenhum verão do texto. Porque ela fica na crise. O setor industrial não consegue desbancar e ela vai para ela retroage. Ela não consegue. Ela radicaliza também. Fica, outro vai virar agrário, outro vai. Ele não tem uma solução possível. Que é diferente do caso do Brasil, do México e da Colômbia.
A Argentina para no tempo, a Colômbia para no tempo, o México e o Brasil vão para dois caminhos diferentes. Então, acho que tem tudo a ver. A questão política, ela vai contornar que tipo de desenvolvimento a gente vai ter. Aquilo que a gente chama de subtipo, aí nessa metodologia do Sartori. Então, hoje, né, eu vejo claramente segmento que banque isso. Acho que há setores da sociedade que parecem que sim. Agora, essa história, por exemplo, o André Singer fala da base do lulismo, né? Isso aqui não é base. E lá no debate, lá no finalmente os caras, mas aqui tem a base do lulismo e tal. Onde é que está a base do lulismo no dia que os caras foram para a rua aí? Estavam juntos protestando. Metade dos que eu conheço eram da base do lulismo que foram para a rua protestar. Vai na Argentina fazer um protesto contra a Kirchner, no outro dia ela bota 10 mil pessoas em frente à Casa Rosada do lado dela. Vai fazer um protesto, do jeito que saiu no Brasil, contra o Hugo Chávez. No outro dia ele bota para a rua. Ninguém foi para a rua defender o governo Lula e Dilma. Correto?